Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José para mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil. E esse mês é um mês que a gente traz um conteúdo especial, que são casos clínicos rápidos e fáceis, mas que às vezes falta aquela explicação certeira para você entender na magnitude aquele caso. Então, foi uma ideia trazida pelos alunos R2As, que também acompanham o nosso perfil em outra rede, né? A rede que tem feed, reels, né? Você já deve saber qual é. Então, lá eles mandaram uma ideia e eu trouxe aqui para o YouTube. Eu sou o professor José, sou professor de farmacologia e fisiologia há um bom tempo, há mais de 10 anos, nem lembro quando eu não dei aula de farmacologia e fisiologia, e mais recentemente também dou aula aqui no YouTube, na internet e na plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que você encontra clicando no link aqui embaixo, que é a casa ideal para ensinar você, o método ideal para ensinar você a aplicar a farmacologia terapêutica na prática. Então, clica aqui e vem para a sala de aula, assim como mais de 7.000 alunos que nós já temos. Bom, na aula passada, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, nós falamos de um caso que envolvia o sistema nervoso simpático, ou sistema nervoso adrenérgico, melhor dizendo. Adrenalina, um choque anafilático. Então, se você não assistiu depois desse caso clínico aqui, você vai clicar aqui embaixo e vai assistir o primeiro também. Vamos para o caso então. Uma mulher de 25 anos de idade chega ao consultório médico geral queixando-se de problemas de visão. Isso pode ser qualquer coisa, né? Então vamos ler mais para entender. Ela tem uma dificuldade em manter os olhos abertos e queixa-se de visão dupla. Seus sintomas oscilam ao longo do dia. Sua ptose é mais comum no olho esquerdo, olha só, mas também alcança o olho direito. Seus sintomas são, em geral, menores na parte da manhã e pioram ao longo do dia. Sua ptose parece melhorar depois de descansar os olhos. Tá, mas o que é ptose, professor? Ptose é o que está aqui nessa imagem, pálpebra caída. Então se liga, ela está com ptose e dificuldade visual, especialmente no olho esquerdo, mas também alcança o olho direito, e que melhora, especialmente quando ela descansa os olhos. Ela faz exercícios regularmente, mas notou que, nos últimos 2 meses, tem dificuldade para completar sua corrida noturna, olha só, ao final do dia, devido à fadiga em seu quadril. Você suspeita de miastenia gravis, que é um problema na junção neuromuscular por déficit de atividade da acetilcolina, e realiza um teste com hidrofônio, chamado Tensilon. O teste é positivo e, portanto, o paciente inicia o tratamento com o Mestinon. Tá, vamos lá então. Então ela está com um problema chamado miastenia gravis e você fez um teste com o hidrofônio e depois de descoberto o teste positivo, tratou com o Mestinon, que é um outro fármaco com a mesma ação, com uma ação semelhante. E aí vem as dúvidas, não é? Professor, você falou grego em alguns momentos. Por exemplo, como é o teste de hidrofônio? Como o teste de hidrofônio ajuda no diagnóstico? Primeira dúvida é essa, eu acredito, não é? Quais são os mecanismos de ação do hidrofônio e do Mestinon, afinal, que vai ajudar então a paciente? Então vamos entender um pouquinho o problema, o caso. Então a miastenia gravis é uma doença autoimune, olha só, autoimune, em que o paciente produz anticorpos contra o receptor de acetilcolina. Então aqui, ó, olha só, nós temos a região aonde a acetilcolina vai agir sobre a musculatura, e aí nós temos os receptores muscarínicos, nicotínicos, melhor dizendo, que estão nessa região. Por exemplo, os receptores NM, os nicotínicos do tipo M, que estão no músculo e que é um canal iônico, canal de sódio, que são ativados pela acetilcolina e assim despolariza a membrana do músculo. Ela vai permitir aí ativar os receptores, os transportadores de cálcio, que são voltagem independentes. Ele vai permitir a entrada de cálcio no músculo e o músculo vai contrair. Então o passo a passo desse sistema é eu armazenado a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, ela ativa receptores nicotínicos que abrem, são canais, deixam entrar o sódio e aí despolariza a membrana. Ela estava em polos definidos, polo negativo dentro e positivo fora. Quando abre
a membrana, o canal, o nicotínico, entra o íon sódio para dentro do músculo e assim aquele carga positiva que estava fora entra e despolariza, não tem mais polos, é tudo positivo agora, porque entrou carga positiva para dentro. Pois bem, essa despolarização ativa canais voltagem independente, canais que ativam, que abrem quando ocorre a despolarização. E esse canal é o canal de cálcio. O cálcio vai entrar no músculo e vai contrair. Então a acetilcolina contrai o músculo através do seu receptor. E na miastenia, nós temos anticorpos que vão atuar contra esse receptor e impedir essa ação da acetilcolina. Então eles frequentemente atingem os receptores nicotínicos encontrados na placa motor do músculo esquelético, e aí o número de receptores de acetilcolina na sinapse fica significativamente menor disponíveis para a atividade dela, e o músculo não tem mais contração. Isso é sentido especialmente no músculo da pálpebra, né, no músculo que vai gerar então a ptose, que nós falamos, e ela sente também muita fadiga muscular por inoperância do sistema de contração muscular. Então, quem tem a doença, ela vai apresentar fraqueza, fatigabilidade do músculo esquelético, 50% dos pacientes apresentam problemas oculares, incluindo a ptose e a diplopia, que ela relatou. Os músculos proximais dos membros, quadril e ombro, bem como os músculos da respiração, são frequentemente afetados e podem ser muito mais afetados se não tiver um controle e um tratamento da doença. Os sintomas gerais oscilam ao longo do dia, pioram à noite com esforço e são aliviados com o repouso, porque aí você tem um descanso desse sistema de contração muscular. Acredita-se que o timo seja importante na geração desses anticorpos e os sintomas muitas vezes são aliviados após a timectomia, que é um procedimento comum, né? É possível esse procedimento em casos como esse. E aí, pessoal, nós temos o uso dos fármacos, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, que são os inibidores da acetilcolinesterase. Então lembra que eu tenho poucos receptores disponíveis para acetilcolina. Então uma hipótese é que se eu aumentar a acetilcolina, eu vou voltar à atividade muscular, porque eu vou ter mais atividade da acetilcolina. Então os inibidores da acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina, ou seja, você vai utilizar um fármaco que vai evitar a degradação da acetilcolina e ela vai ficar com maior quantidade no organismo. São pilares para o tratamento da miastenia. Então eles suprimem o metabolismo da acetilcolina, essa degradação causada pela acetilcolinesterase, aumentando então a sua presença na sinapse, e isso vai possibilitar então que a transmissão sináptica fique mais sustentada e a contração muscular aconteça. Mais ou menos então nessa forma. Nós temos aqui então a acetilcolina sendo liberada pela membrana. Nós temos a ação da acetilcolinesterase, vejam só, que vai degradar ela em colina e acetato. E aí, bloqueando a acetilcolinesterase, nós não temos essa degradação e ela fica mais sustentada na fenda sináptica. Isso vai gerar, então, maior atividade sobre o receptor nicotínico, que é o receptor que gera, então, a despolarização e a contração muscular. Inicia, né, a contração muscular. Por isso que o teste de hidrofônio, o hidrofônio é um inibidor da acetilcolinesterase. Ele aumenta a disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica. Então, se ele aumentar a quantidade e a contração muscular voltar, a ptose desaparecer, é sinal que realmente é um problema na junção neuromuscular mediado pela acetilcolina. E o mecanismo de ação do mestinon, que é a piridostigmina, é exatamente o mesmo. Tanto o hidrofônio quanto ela inibem, então, a acetilcolinesterase, impedindo que ela degrade a acetilcolina, e assim pode ser feito um tratamento para esse tipo de problema. Então a duração de efeito entre a piristigmina e o hidrofônio é o que diferencia os dois principalmente. A piridostigmina, ela tem um efeito mais prolongado, ela pode ser administrada em doses então espaçadas ao longo do dia para manter uma melhora contínua dos sintomas, diferente do hidrofônio, que tem um efeito mais rápido e temporário, sendo utilizado para o teste diagnóstico. Então os dois têm o mesmo mecanismo, muito parecido, mas o tempo de efeito é que vai dizer qual que é para o teste diagnóstico e qual que vai ser usado para o tratamento.
Muito bem, pessoal, mais um caso discutido aqui no nosso canal, e se você está gostando desses casos rápidos discutidos aqui no canal, deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que se você deixar, eu vou trazer mais para você. São 4 casos clínicos programados para esse mês, então na quinta que vem sai mais um, então aproveite, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum caso, e se você quiser mais, e quer um tipo de caso específico, sobre uma doença específica, deixa aqui nos comentários. Show de bola? Então, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, dessa aula, e até a próxima. Tchau, tchau!